Eu vou fazer 5 questões de ondulatória e mesmo você, caso não saiba nada de ondulatória, vai entender depois que a gente terminar essa explicação. Doutores e doutores, me chamo Daniel, sou professor de Física da plataforma da mentoria, mentor do Plano Black e cofundador da AIM. O foco aqui não sou eu e sim o conteúdo, vamos para a tela. A gente vai escolher aqui 5 questões de conteúdos que sempre aparecem dentro da ondulatória na prova do Enem. E a gente começa com um conteúdo essencial, que é o conteúdo de fundamentos da ondulatória. Daniel, fundamentos da ondulatória é basicamente o quê? É você conseguir discernir o que é uma onda eletromagnética de uma onda mecânica, é conseguir discernir qual tipo de onda é tridimensional, bidimensional, unidimensional, qual onda necessita de um meio material para se propagar, qual onda consegue se propagar no vácuo. Cara, isso aqui é o básico do que você precisa saber para fazer a prova do Enem e resolver uma questão de fundamentos da ondulatória, beleza? Vou trazer aqui para você a questão aqui na lista da mentoria, questão número 25, olha só, tá bem aqui no lado oposto. Vamos ler comigo. Para completarmos uma ligação telefônica utilizando um aparelho celular, é necessário que ele se comunique com a estação provida de uma antena ligada à central telefonia. Dentre as alternativas, assinale qual tipo de onda é indispensável entre o telefone e a estação para que essa ligação telefônica venha a ser realizada. Daniel, vamos lá. Eu estou falando de uma ligação telefônica, né? Na hora que eu pego o meu celular e coloco aqui no ouvido, eu ouço alguns sons. Então, essa onda que se propaga do meu telefone para a torre é uma onda sonora, né? Cuidado para não cair nesse distrator. É um distrator que eu já vi aparecer em alguns simulados, não vi aparecer na prova do Enem ainda, mas caso apareça isso, cuidado para não se confundir nesse distrator. A onda que sai do seu celular e vai para a torre é uma onda eletromagnética. É como se a onda, né, fosse luz. Exatamente, é uma onda luminosa, uma onda num espectro específico chamado de onda de rádio. Lembrando mais uma vez, tá? Onda de rádio é uma onda luminosa, não é uma onda sonora. Apesar do termo rádio remeter em muitas pessoas o som, a onda de rádio é uma onda eletromagnética. Então você vai converter ali luz para aquela antena, daquela antena vai para o outro celular. Beleza? E vamos revisar aqui o que seria uma onda eletromagnética. É aquela onda que não necessita de um meio material para se propagar, certo? Então você consegue propagar essa onda no vácuo. A onda eletromagnética ela se propaga tridimensionalmente, ou seja, se propagando para todos os lados ao mesmo tempo. E além disso, é uma onda transversal, né? Em que a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Beleza? Fizemos aqui um resumo importantíssimo sobre ondas eletromagnéticas, que inclusive é a resposta da nossa questão alternativa aí na letra A. Beleza? Daniel, toda vida que alguém estuda sobre onda eletromagnética, faz uma revisão dessa que você fez, é preciso que eu coloque em paralelo também o quê? A revisãozinha de onda mecânica, tá? Vamos lembrar aqui rápido? Onda mecânica é uma onda que necessita de um meio material para se propagar, certo? O maior exemplo, assim como na eletromagnética temos a luz, na onda mecânica temos o som, beleza? Lembra disso? Necessita do meio material para se propagar, então o som não se propaga no vácuo. Se por algum motivo você que odeia acordar cedo e coloca o soneca no seu despertador, se por acaso esse despertador tivesse no espaço, você não ouviria nada. Inclusive, você já fez questão de um vestibular, tá? Que pegaram um despertador, colocaram numa câmara de vácuo e o indivíduo ali não conseguiu acordar porque o despertador não levava o som, né? Porque lembra, no vácuo nós não temos matéria, então não temos a capacidade do som se propagar por ali. Lembrou? Outra coisa importante, o som também é tridimensional, assim como a luz. Eu estou falando aqui, ó, cantarolando, você percebe que a bolha de som, que é o som, se propaga para todas as direções ao mesmo tempo. Então, na minha boca está saindo uma bolha de som, exatamente, se propagando em todas as direções ao mesmo tempo, e à medida que ela vai ganhando mais distância, ela vai perdendo de energia, vai perdendo intensidade. Beleza? Além disso, a onda sonora é longitudinal. A direção de vibração é igual à direção de propagação, assim como se fosse uma mola. Pronto. Lembra que fundamentos da ondulatória é basicamente isso. Por isso que eu falei que é um conteúdo essencial. Se para você é importante a parte de fenômenos ondulatórios, crie uma base antes de tudo nisso aqui para que você consiga entender os fenômenos com mais clareza. Beleza? Daniel, fundamentos é um pilar essencial para a ondulatória, mas qual seria outro? O pilar das propriedades da ondulatória. Vou mostrar para você aqui uma questão que está logo aqui abaixo, a questão 26. Olha o que essa questão fala. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em
tomar as mãos o violão e o dicionário de Almir Cherdiak e desafiar o nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo um acorde, quais notas eram escolhidas. Eu vou até abrir um parêntese rápido aqui. Sempre que uma questão falar sobre nota musical, eu estou falando de um tipo específico de frequência, uma faixa específica de frequência. Então, Daniel, quer dizer que o Dó é diferente do Ré, é diferente do Mi, diferente do Fá? Com toda certeza. Mas o que difere uma nota da outra é a frequência, tá? Então, lembrando aí, frequência é o que difere uma nota da outra. Nessa questão específica, ele vai até complementar com uma teoria lá da biologia, ó, o famoso ouvido absoluto. Olha só, o aluno ali falou a seguinte coisa. O ouvido absoluto é uma característica perceptível, né, em poucos indivíduos que são capazes de identificar notas isoladas. Então, peraí, se esse aluno que tem um ouvido absoluto, ele consegue ouvir com clareza diferentes notas musicais, o que é que a gente vai ter? Um aluno que tem uma facilidade gigantesca de diferir faixas específicas de frequência, tá? Então, se você domina as propriedades da ondulatória, você consegue dominar essa questão aqui também. Então, a alternativa letra A seria a nossa resposta, né? Então, quer dizer que a frequência, Daniel, é um fator importante aqui da gente conseguir diferenciar uma nota da outra? Exatamente, certo? Então, frequência é o ponto importante. Olha só, nessa questão 26, você consegue perceber também outras propriedades aparecendo em outras alternativas. Lembra, é um ótimo momento de você revisar. Se frequência seria justamente aquele número de oscilações por intervalo de tempo, se eu tenho, por exemplo, uma corda, a frequência seria justamente aquele número de oscilações que aquela corda oscila por intervalo de tempo. Se eu tenho, por exemplo, uma nota musical, nós temos uma faixa específica de oscilação daquelas partículas do meio. Então, frequência seria o número de oscilações por intervalo de tempo. A frequência com que meu coração bate, temos o número de oscilações ali, o número de batimentos por intervalo de tempo. É importante você conceituar isso aqui em exemplos, tá? Intensidade na letra B, vamos lembrar o que é. É uma propriedade que vai relacionar a energia que a onda consegue carregar. Então, se eu tenho uma onda que tem uma alta amplitude, uma alta intensidade, nós temos uma onda que transporta muito mais energia do que outra. Inclusive, ó, intensidade e amplitude, o que está aqui na letra D, são sinônimos aqui para ondulatória, tá? Então, energia de uma onda, intensidade, amplitude, são todos conceitos que estão relacionados com a capacidade que uma onda tem de transportar energia, certo? Lembra disso. Olha a alternativa da letra E, um outro exemplo de teoria super importante chamada de velocidade. A velocidade de uma onda, pessoal, ela só vai depender do meio em que ela está se propagando. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz se propagando no vácuo, ela teria uma velocidade. Se eu tenho uma luz se propagando agora na água, ela vai ter outra velocidade. Então, a velocidade só vai depender de quem? Do meio. Se eu tiver justamente uma mudança de velocidade, a gente tem que automaticamente perceber que essa luz, ou a onda de maneira geral, mudou de meio ali, certo? Então perceba que velocidade vai estar intrinsecamente ligada ao meio em que eu estou inserido. Lembrando, velocidade também, assim como na cinemática, seria o quanto essa entidade, no caso a onda, se desloca por intervalo de tempo, beleza? Daniel, aqui a gente também tem a alternativa da letra C, que falando sobre forma da onda. Lembrando que o formato da onda também é associado está bem mais associado com fundamentos da ondulatória, né? A gente viu aqui na questão passada. Então, lembra, é super crucial você conseguir diferenciar esses tipos de propriedades e conseguir, inclusive, diagnosticá-los dentro de um gráfico. Para a gente aprofundar essa questão 26, ó, eu vou mostrar um gráfico qualquer aqui, como, por exemplo, o gráfico da questão 23. Nesse gráfico aqui, lembrando que eu não vou fazer a questão, tá? Vou só pegar o gráfico como exemplo. Nós temos, a princípio, a distância entre duas cristas consecutivas. Vamos lá, Daniel. Qual é a distância entre duas cristas consecutivas? Essa aqui, ó. A distância dessa crista para essa outra crista, nós temos um comprimento horizontal. Esse comprimento horizontal pode ser o quê, Daniel? Duas coisas. Comprimento de onda ou período. Você tem que tomar muito cuidado com a unidade que está no eixo X. Perceba que nessa questão, a unidade do eixo X é tempo. Então, perceba que tempo é o que, Daniel? É uma unidade que remete a período. Lembra que período é o tempo necessário para você completar uma oscilação.
Então, se nós temos aqui uma distância entre duas cristas consecutivas, nós temos o tempo necessário para que essa onda oscile uma vez. Imagina se por acaso no eixo X tivéssemos metro, distância. Essa distância entre duas cristas consecutivas seria a distância necessária de um comprimento de onda, beleza? Então toma esse cuidado para diferenciar num gráfico, por exemplo, o que seria comprimento de onda para o que seria, no caso, o período. Lembra lá outra coisa, amplitude. Como é que a gente analisa a amplitude de uma onda? Basicamente a distância do valor medial até o pico, do valor medial à base, certo? Então, quanto maior for essa distância do ponto de equilíbrio medial até a crista ou até a base, maior seria a energia que essa onda pode carregar, pode transportar. Na alternativa da letra E da questão 26, que a gente estava discutindo agora, existia aqui a alternativa que falava sobre velocidade. É justamente esse termo nas questões de ondulatória que mais aparecem. Questões sobre velocidade, questões sobre velocidade. Inclusive, o terceiro modelo de questão aqui desse vídeo é sobre velocidade. Eu vou mostrar para você a questão número 21, que traz especificamente isso. Daniel, quando é que o Enem cobra uma questão de velocidade ondulatória? Quando ele cobra de você, olha só, o comprimento de onda e a frequência, e pede para você a velocidade. Ou, como é o caso dessa questão aqui, ele me deu velocidade, deu também comprimento de onda e eu vou encontrar frequência. Daniel, dependendo da frequência que eu vou encontrar uma faixa dessa do espectro eletromagnético, né? Isso. Se você ainda não entendeu qual é o modelo de questão que eu estou tentando aprofundar com você, lembra de uma fórmula muito importante da ondulatória, que é o famoso V lambda F. A fórmula mais importante para a ondulatória no Enem. A forma como eu calculo a velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda, a expressão, né, V igual a lambda vezes F, é a expressão que mais cai em ondulatória no Enem, certo? Você precisa ir para a prova lembrando essa expressão. Velocidade é o produto do comprimento da onda vezes a sua frequência. Nessa questão ele deu o quê? A velocidade da onda. 3 vezes 10 à oitava. Ele deu para mim também o comprimento de onda. O que é que eu vou encontrar? A frequência. Inclusive, eu nem li a questão para saber que essa questão era desse modelo. Mas não, como é que você encontrou isso? Olha só. Velocidade, ele deu. O comprimento de onda, ele também deu. E ele perguntou para mim um tipo de onda. E esses tipos de onda eram ondas eletromagnéticas, inclusive, o espectro eletromagnético aqui, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. E a forma como a gente diferencia uma faixa dessa para outra é pela frequência, né? Então, eu vou encontrar a frequência pelaquela fórmula. Então, se você sabe da expressão da V lambda F, você já resolve muita questão do Enem, certo? Então, a gente já resolveu essa questão 21. É só pegar a velocidade, pegar o comprimento e depois dividir. E você encontra uma frequência aqui específica. Questão muito comum na prova do Enem. Beleza? Vamos passar para o próximo modelo, né? O modelo número 4, que é o modelo que sempre vai aparecer na prova do Enem. Agora eu falo sempre, tá? Questão de fenômenos ondulatórios. Cara, existem ali 8 fenômenos ondulatórios que você pode encontrar na prova, seja reflexão, refração, difração, efeito Doppler, interferência, a parte de polarização. Você consegue encontrar também o fenômeno da absorção, certo? Então, nesses fenômenos que você vai encontrar nas aulas de física, inclusive nas aulas de óptica com ondulatória, diversas possibilidades você pode encontrar na prova do Enem, certo? Então, é interessante que você, ao fazer as questões dos simulados, ao fazer as questões da apostila, lembre muito, associe muito com os exemplos práticos. Por exemplo, o que, Daniel? Se eu tenho um óculos 3D, um óculos que eu vou para o cinema, eu tenho que lembrar que ali existe um filtro polarizador. Um filtro que vai seletivizar parte da imagem do meu olho direito, parte da imagem do meu olho esquerdo, certo? Inclusive, é nesse fenômeno, a princípio, que eu vou usar como exemplo aqui. A gente volta a aprofundar os últimos fenômenos, mas eu quero mostrar para você a questão 37, por exemplo. Nessa questão 37, o Enem trouxe aqui basicamente um modelo de óculos, olha só, modelos de óculos, na qual existem vários filtros polarizadores.
E nessa questão em específico, um indivíduo estava dirigindo ali, né? Como ele mostra aqui na questão, e parte de uma luz que incidiu numa poça d'água que estava na rua, na estrada, refletiu nos olhos dele, só que essa luz estava polarizada, certo? A luz só tinha uma direção de propagação. O que é que eu tenho que fazer? Utilizar um óculos que tenha um polarizador com seletividade perpendicular à do indivíduo. Então, assim, se a luz está vindo na direção horizontal, o que eu faço? Eu coloco um bloqueador vertical. Então, se a luz vem na horizontal, eu coloco um bloqueador vertical. Bloqueou. Daniel, isso aí está um pouco confuso para mim. Dá um exemplo mais simples? Vamos lá, dá um exemplo bem simples agora. Imagina que você tenha uma corda, certo? Uma corda. E nessa corda, ela está oscilando de cima para baixo, beleza? Como é que você vai fazer um recorte, sei lá, num pedaço de isopor, para que essa corda consiga passar? O recorte tem que ser vertical ou horizontal? Daniel, se o recorte for vertical, a corda consegue oscilar de cima para baixo. Só que se eu colocar um recorte horizontal, a corda não oscila mais, ela é bloqueada. Então, se você quiser permitir, você tem que colocar a direção de propagação similar à do orifício. Se você quiser bloquear, coloca perpendicular. Perceba que nessa questão o objetivo era bloquear. Então, o raio de luz ficava numa direção e o meu bloqueador ficava noutra. Perpendiculares. É sempre assim, perpendicular. Agora, se eu quiser permitir a passagem, eu solicito ali um filtro que esteja na mesma direção de propagação, beleza? Então, lembrando, a polarização basicamente é o que, Daniel? Seria o fenômeno ondulatório na qual eu seletivizo uma faixa, uma direção de propagação ali da onda eletromagnética, beleza? Isso é polarização. Daniel, polarização aparece muito? Não com tanta frequência. Sabe como outro fenômeno que aparece pra caramba? O fenômeno chamado de refração. A refração nada mais é do que um fenômeno na qual a luz ou o som tem a capacidade de mudar de meio, mudando a sua velocidade. Então, se eu tenho, por exemplo, a luz saindo do meio ar e indo para o meio água, ela mudou de meio, certo? Na hora que ela muda de meio, lembra de um ponto que a gente já falou em outros momentos aqui desse vídeo. A velocidade de uma onda só depende de quem? Do meio em que ela está inserida. Então, se eu tenho uma luz saindo do meio ar e indo para o meio água, nós temos uma modificação de uma dessas propriedades, e a propriedade é velocidade. Claro que se eu mudo a velocidade de uma onda, eu mudo também outras propriedades, como por exemplo o quê? O comprimento de onda dela. Então, o comprimento de onda, assim como a velocidade, vai mudar quando existir uma refração. Mas a refração é o fenômeno na qual uma onda, ao mudar de meio, muda suas propriedades. Daniel, revisa outra que geralmente aparece. Interferência. O fenômeno da interferência, pessoal, basicamente, é aquele fenômeno na qual ondas, certo? De amplitudes e faixas de frequências muito próximas conseguem gerar interferências construtivas, na qual elas se intensificam, ou interferências destrutivas, na qual uma crista de uma onda vai se coincidir com um vale, por exemplo. Então nós temos ali uma interferência, fenômeno que geralmente aparece na prova do Enem. A última vez que apareceu foi com o famoso fone de cancelamento de ruído, lembra disso? O que acontece? Eu tenho aqui um fone na qual ele vai interpretar as ondas que o meio está mandando para o meu sistema auditivo. Na hora que ele interpreta essa onda, ele vai enviar uma onda de fase oposta, com a mesma frequência ali, né? Só que de fase oposta, gerando a destruição dessa outra onda. Então essa onda não chega no meu ouvido, certo? Justamente por esse fenômeno da interferência. Um fenômeno também muito parecido que aparece nas provas do Enem é o fenômeno da ressonância, certo? Quando é que acontece ressonância, Daniel? Quando dois corpos que estão oscilando com a faixa vibracional, uma frequência muito próxima uma da outra, eles vão se coincidir. Sabe um exemplo simples que acontece isso, talvez você nem perceba? Quando você está ali no carro com o seu pai vai e liga o rádio do som, né? Do carro ali. Ligou o aparelho de som. Na hora que ele colocou a rádio FM 97.9 MHz, ele sintonizou com a faixa de frequência que está sendo emitida e enviada pela torre de emissão de rádio. Então, peraí, a torre de emissão de rádio está enviando uma faixa de frequência e o som do meu pai está recebendo a mesma faixa? Sim. Significa dizer que a rede e o som do seu pai estão em ressonância. Ambos estão com a mesma faixa de frequência.
Eu não sabia desse exemplo. Muito provavelmente você já está acostumado a ouvir ressonância com o exemplo da taça, né? Que é um exemplo, inclusive, muito bom. Você pega uma taça de cristal e começa a cantarolar ou gritar nessa taça, até que a frequência de vibração da sua voz se coincida com a frequência natural de vibração das moléculas de vidro. Inclusive, toda a matéria, tudo que é estrutura física que você possa ver aí na tua frente, ela vibra, ela não está estática. Sei lá, se eu pegar aqui essa garrafa, tá? Ó. Essa garrafa, ela vibra com a frequência específica do alumínio. Se eu pegar, por exemplo, esse microscópio aqui, acho que é de Álvaro esse microscópio, a gente vai perceber que ele é formado por plástico. O plástico também tem uma frequência natural de vibração. Daniel, vou pegar aqui ó, uma outra garrafa, só que agora com água. Pronto. A água tem uma frequência natural de vibração, inclusive tem um equipamento que sempre aparece em vestibulares, que é um equipamento chamado micro-ondas. Já ouviu falar desse equipamento? Pronto. O micro-ondas como um todo, ele tem um dispositivo lá dentro chamado de magnetron. O magnetron, ele envia ondas na faixa da água e na faixa de vibração da gordura. Adivinha o que é que acontece? Na hora que você coloca uma coxinha de frango catupiry dentro do micro-ondas, né? Você vai perceber que o magnetron, ao enviar ondas da mesma frequência de quem? Da água e da gordura, vai gerar uma sobreagitação na minha coxinha. A coxinha que é formada majoritariamente por água e gordura, certo? O que acontece, Daniel? Essa coxinha vai aquecer. Por quê? Porque ela recebeu frequência parecida com a frequência natural de vibração dela. Ela vai sobreagitar e vai se aquecer. Aí a gente pode falar assim, várias coisas sobre os métodos de propagação de calor e assim vai. Mas um ponto importante, né? Ela só aqueceu porque ondas de frequência parecida aqueceram ela. Inclusive, se você deve ter tido essa experiência com o seu irmão, você pegou uma formiga e colocou dentro do micro-ondas. Já fez essa experiência? Você é maldoso, hein, cara? Daniel, a formiga ela não vai explodir? Não vai. Porque a concentração de água lá na formiga é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que ela basicamente não vai aquecer. Lembra? O magnetron, o equipamento que envia ondas, né? Ele vai aquecer na faixa da água e da gordura. A formiguinha vai manter-se viva, vai ficar imune aí à sua maldade mental. Mas enfim, vamos passar. Daniel, outro exemplo de fenômeno ondulatório que pode aparecer na prova do Enem e aparece com alguma frequência. Reflexão. A gente vê a reflexão pra caramba nos espelhos planos, né? Lembra que é aquela capacidade que a onda tem de incidir sobre a superfície e voltar. Se eu pego um espelho e incido um feixe de luz nele, ele vai colidir, né? Colidir não, né? Que não é uma partícula. Ele vai refletir essa luz e voltar para o meio em que ele incidiu. Beleza? Reflexão, basicamente é isso. Outro exemplo que pode aparecer sobre o fenômeno ondulatório, deixa eu lembrar aqui, que pode aparecer a parte de absorção. Cara, a absorção é um fenômeno que muitas pessoas deixam passar desapercebida, mas é um fenômeno que está sempre presente. Olha só, imagina que eu tenho aqui uma luz e essa luz do sol está incidindo sobre um lago, certo? Entendeu? O que vai acontecer com essa luz que está incidindo sobre o lago? Ela pode parcialmente refletir, voltar para o meio em que ela estava. Ela pode parcialmente ser transmitida, ou seja, sofrer refração. Só que o terceiro fenômeno que acontece simultaneamente a refração e a parte de reflexão é o fenômeno da absorção. A absorção é sempre presente nesse caso. Você vai gerar um aquecimento ali daquela massa d'água, certo? Então perceba, não esquece do fenômeno da absorção. Ela sempre está presente na prática. Vamos falar de um outro fenômeno também importante aqui, nesse nosso modelo número 4, que é o fenômeno da difração. Daniel, o que seria a difração? Basicamente, a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos, certo? Quando eu era criança, né, brincava ali na rua com os meus amigos, o que acontecia? Sempre que minha mãe me chamava, eu não conseguia ouvir. Porque geralmente a minha mãe, ela tem uma voz mais aguda, né? Uma voz mais alta. Lembra que agudo e alto são sinônimos, né? Ela me chamava assim, Daniel. Não dava para eu ouvir onde eu estava. Por quê? Porque ondas de frequência mais alta, de baixos comprimentos de onda, não tem capacidade de difratar obstáculos grandes, como, por exemplo, eu brincava atrás de muros de uma casa vizinha, atrás de árvores. Então, percebe que a difração é pouco eficiente. Agora, o meu pai, Daniel, que cara, parecia um trovão. Por quê? Uma voz grossa, né, grave, que tem uma frequência mais baixa. Então, essa voz grossa ali, né,
é uma voz que tem um comprimento de onda muito elevado. É uma frequência muito baixa, é uma voz grave. Então, essa voz, ela contorna obstáculos com mais facilidade. Eu consigo ouvir o meu pai, ouvia, né, o meu pai, quando ele me chamava quando eu era criança, facilmente, voltava para casa correndo ali, né? Opa, deu errado. Se meu pai me chamou é porque minha mãe já me chamou e eu não ouvi. Geralmente era assim que acontecia. Ah, Daniel, mas vai aparecer na prova do Enem o meu pai me chamando? Talvez não. Mas sabe o que, é que pode aparecer? Vamos lá. Ondas de rádio... De rádio normal, rádio e TV. Onda de rádio e TV, ela opera na faixa do kHz ou megahertz. Não é assim que acontece? Se você ligar, por exemplo, a rádio AM, meu avô, quando a gente ia viajar, ele colocava na 1040 kHz. Cara, 1040 kHz funciona justamente na rádio AM. É uma onda que consegue se propagar muito, por muita distância. Inclusive, eram rádios, né, que meu avô, que morava no interior, conseguia ouvir rádio AM. A rádio FM, por sua vez, que tem uma frequência bem maior, frequência de megahertz, olha só a diferença, tá? Rádio AM, kHz. Rádio FM, megahertz. Percebeu que quilo é 10 a terceira e mega é 10 a sexta? Então a gente percebeu o rádio FM tendo uma frequência maior, só que ela contornava menos obstáculos. Então a rádio AM chegava no interior do meu avô, a rádio FM não. Só ficava aqui na capital. Outro exemplo simples, cotidiano. Aqui na minha cidade, né, Natal, está tendo uma instalação de torre 5G muito grande. Certo? Então, aqui próximo à mentoria tem 3 torres 5G. Uma da Vivo, uma da Claro, uma da TIM. Daniel, por que isso? Perceba que a torre 5G ela induz para você que você está utilizando uma faixa de frequência em gigahertz, certo? Inclusive não é 5 GHz, é 4.9 GHz, né? A rádio gigahertz tem uma frequência muito maior do que a rádio AM e a rádio FM. Então, vou fazer essa comparação simples, tá? Rádio AM, kHz. Rádio FM, megahertz. Telefonia 5G, 4.9 GHz. Eu preciso de várias torres na minha cidade para que essa cobertura seja eficiente, porque a torre de 5G, a torre de 5 GHz, ela não consegue contornar tantos obstáculos. Então, ela não atinge longas distâncias. É como se fosse a minha mãe me chamando, certo? E a torre AM é como se fosse o meu pai, né? Ah, Daniel, mas que coisa louca, né? Então, por qual motivo a gente não usa AM? A rádio AM, ela é de baixa eficiência porque ela transporta pouca energia. Então, se eu quero transportar alta velocidade de dados móveis no meu celular, eu não consigo transferir na kHz. Eu preciso transferir numa 5G, que tem uma frequência altíssima. Eu consigo transferir muitos dados no intervalo de tempo pequeno. Então, perceba que a torre 5G é muito mais eficiente, só que em contrapartida ela difrata pouco. Eu preciso instalar várias torres próximas aqui à minha casa para que essas informações consigam ser compartilhadas com maior eficiência. Beleza? Então a gente entendeu como é que caem essas questões de fenômenos ondulatórios, né? A gente vai perceber vários contextos cotidianos, vários tópicos, né, que a gente consiga exemplificar. Então começa a olhar para o mundo à tua volta a partir de agora, certo? Tenta encaixar. Peraí, o que está acontecendo ali? Que fenômeno é aquele que eu estou vendo no arco-íris? Fenômeno da dispersão luminosa. Pô, que fenômeno é aquele que está acontecendo no pôr do sol? Fenômeno da refração da luz. Pô, Daniel, que fenômeno é aquele que está acontecendo quando o alto-falante da guitarra do meu irmão está distorcendo com alguma coisa? Interferência. Então é interessante que você consiga dar nomes aos fenômenos que estão à tua volta, tá? Inclusive vai te tornar mais inteligente, beleza? E para a gente fechar esse vídeo com o último modelo de questão, eu trago para você o modelo de questão que geralmente quando aparece é uma questão global, uma questão mais difícil, tá? É uma questão sobre acústica. Lembrando, já caíram questões de acústica mais simples? Com certeza. Mas recorrentemente, o que vem aparecendo são questões mais complexas. Questões que envolvem potência sonora, questões na qual você precisa identificar a intensidade sonora de uma onda. Aí você precisa associar que a onda sonora é uma onda tridimensional. A área dessa onda é uma esfera, certo? Então, tem que lembrar desses contextos. Mas, claro, aparecem sim questões de acústica remetendo basicamente a conceitos simples. Como, por exemplo, o quê, Daniel? Timbre, que seria o formato da onda. Questões que mostram, por exemplo, a altura de uma onda, que seria o quê? A faixa de frequência dela.
Questões que cobram, por exemplo, o volume sonoro, que é o tom que eu estou falando para você, é a intensidade energética que acontece ali. Daniel, questões de tubos sonoros. Questões de tubos sonoros também aparecem na prova do Enem, não com tanta frequência, e você não precisa decorar aquela expressão, certo? Lembra, se você usa aquela expressão V lambda F, e você sabe identificar onde tem crista e fuso ali num tubo, você consegue diferenciar isso daí, beleza? Então, pessoal, a gente citou aqui e exemplificou os 5 modelos de questões de ondulatória que podem aparecer na prova do Enem, questões de fundamentos, questões de propriedades, velocidade de uma onda, questões sobre fenômenos e acústica, questão muito boa, certo? Daniel, os gabaritos dessa questão. A primeira questão que a gente falou sobre fenômenos, né, fundamentos, perdão, foi a questão 25 e a questão foi a alternativa da letra A, certo? Então, vou botar aqui, ó, questão 25. Questão 25, questão letra A, que foi a questão de eletromagnética. Questão 27 que a gente falou aqui foi sobre questão de propriedades, questão que envolve também frequência, né? Perfeito. Questão número 21, falamos sobre velocidade de propagação. Você vai fazer a velocidade e o comprimento de onda, vai encontrar a frequência no V lambda F, né? E vai encontrar que a resposta seria micro-ondas, certo? Ou seja, um valor que está dentro dessa faixa aqui, ó, de frequência, certo? Alternativa da letra D. A gente vai agora para a questão 37 para lembrar o gabarito, a questão sobre polarização. Como nessa questão nós tínhamos uma polarização da luz horizontal, o bloqueador tem que ser vertical. Então a gente marca a alternativa da letra A. E a questão 39, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a resposta seria a alternativa letra B, certo? Você precisaria encontrar a intensidade sonora, encontrar basicamente depois a potência ali, a corrente e a resistência, beleza? Então, questão 39 aqui, marcamos a alternativa letra B, beleza? Fizemos aqui as questões que podem, os temas que podem aparecer na prova do Enem. Gostou desse vídeo? Curte aqui esse vídeo. Comenta aqui embaixo modelos de vídeos que vocês têm interesse de que a gente traga aqui para o canal. Valeu, galera. Falou!